Olá, aqui é o Luiz, eu sou fundador do programa Japonês Online e do programa Espanhol Online. E nesse workshop de aprendizado de espanhol, você vai ver que em 4 meses e meio de dedicação é possível você aprender um novo idioma. É isso mesmo, 4 meses e meio é o que eu preciso para você aprender a segunda língua mais falada no mundo. E 4 meses e meio de dedicação é o que você precisa para você nunca mais se sentir frustrado por não saber um segundo idioma, para não perder mais oportunidades, por exemplo, de emprego ou oportunidades acadêmicas, ou não passar nenhum tipo de perrengue em uma eventual viagem internacional que você possa fazer. Eu não sei por que você está aqui agora ou por que você se interessou em aprender espanhol e está aqui acompanhando esse workshop, mas seja para você se qualificar mais profissionalmente, seja para você aproveitar viagens internacionais ou na sua carreira acadêmica, o espanhol é a sua oportunidade de você se qualificar mais e se diferenciar. E pode ficar tranquilo que eu garanto para você que qualquer pessoa tem plenas condições de aprender espanhol, independente da sua idade, independente da sua escolaridade, independente de onde você mora, independente de qualquer coisa. Além de você ter o método certo, uma das coisas que torna isso mais fácil e possível é porque o espanhol é o idioma mais próximo do português. Ou seja, para nós falantes de português, nós temos uma grande vantagem, que é o espanhol é o idioma mais fácil para nós aprender. Por isso que apenas 4 meses e meio é o suficiente para você atingir um nível muito legal, que pode ser até considerado avançado no idioma espanhol. Por nós sermos falantes de português, a gente já tem internalizado praticamente todas as estruturas de frases e todas as estruturas gramaticais. A essência do espanhol e do português são praticamente a mesma. E nós temos plenas condições de aprender o vocabulário com muita facilidade, porque boa parte das palavras, diria que mais de 80% das palavras, são compostas por cognatos. Cognatos são palavras que elas são tão parecidas ou até mesmo iguais entre dois idiomas que você consegue deduzir o significado delas só de olhar. Isso acontece porque as duas línguas têm uma origem semelhante, que é o latim. Inclusive, você pode fazer um teste. Desde já, se você pegar qualquer texto em espanhol, você vai ver que boa parte dele você já consegue compreender. Então se prepara que você está prestes a fazer parte de um seleto grupo de apenas 5% dos brasileiros que sabem uma segunda língua. É isso mesmo, apenas 5 a cada 100 brasileiros podem desfrutar das vantagens de saber uma segunda língua. E esse número chega a ser preocupante, porque é um número muito baixo se comparado com os padrões mundiais. As pessoas não têm noção das oportunidades e das possibilidades que existem ao dominar uma segunda língua. Eu não falo isso da boca para fora. Olha só essa matéria num site de educação. Quem fala espanhol tem salário até 34% maior, de acordo com essa pesquisa. E mais, dá uma olhada nesse levantamento que a Cato divulgou em março desse ano. Ser fluente em línguas garante diferença salarial. E como eu falei no início desse vídeo, 4 meses e meio de dedicação é o suficiente para você se diferenciar de 95% da população e poder aproveitar novas oportunidades ainda esse ano. Eu sei que 4 meses e meio pode parecer pouco para um aprendizado total, para uma proficiência total no idioma. E é mesmo. O que eu estou falando é que esse tempo é o suficiente para você atingir um nível que te permita fazer coisas como trocar e-mails com nativos do espanhol, realizar viagens de negócio ou a turismo, fazer reuniões profissionais com pessoas de países que falam espanhol, ler textos em espanhol da sua área profissional ou acadêmica, participar de entrevistas, enfim, já começar a usar o espanhol, já poder colocar no seu currículo que você tem um conhecimento de espanhol e usar ele em diversas situações práticas. Para fazer esse tipo de coisa, poucos meses é o suficiente, desde que você estude com o material adequado e com o método correto. Eu posso te falar isso com propriedade porque eu já guiei mais de 2.000 alunos no processo de aprendizado de uma segunda língua. A diferença é que eu fiz isso com o japonês, que é um idioma muito mais difícil e muito mais distante do português que o espanhol. Imagina só, se mais de 2.000 alunos conseguiram aprender japonês em 10 meses de estudo, atingindo um nível avançado pela internet, será que você consegue aprender espanhol em apenas 4 meses e meio de estudo? Bom, você deve estar perguntando quem sou eu e como nós surgimos. Então eu vou te contar rapidinho a nossa história e como que começou nosso envolvimento com o aprendizado de línguas. Eu comecei a estudar japonês quando eu tinha 15 anos. Inicialmente foi porque eu tinha interesse pela cultura japonesa, principalmente as coisas mais pop, né, como anime e mangá. E foi isso que me despertou o interesse em procurar o aprendizado de japonês. Assim que eu comecei, e assim como quando eu comecei a ter minhas primeiras dificuldades no aprendizado, né, eu comecei a me interessar mais pelo processo de aprendizado de língua. Eu vi que era um negócio muito legal ali você descobrir coisas novas, né, você traduzir uma linguagem diferente da sua, trazendo aquilo para o compreensível. Eu comecei a buscar um aperfeiçoamento a respeito de como nós aprendemos línguas. Eu fui descobrindo coisas na nossa forma de estudar que funcionam e coisas que não funcionam. Eu vi que quando eu comecei a estudar lá atrás, indo numa escola de idiomas, eu fazia muita coisa que aparentemente não funcionava. E pesquisando
pesquisando sobre métodos de aprendizado, eu descobri coisas ali que faziam muito mais sentido. Eu comecei a aplicar no meu próprio estudo e isso trazia mais resultado. Eu conseguia aprender mais rápido e aprender com a qualidade que eu gostaria quando eu mudei algumas coisas na minha forma de estudar. E aí eu compilei essas coisas, né, até chegar num método que eu acredito que é o mais eficiente possível, assim, para você aprender uma segunda língua. Em 2012, eu já estava dando algumas aulas de japonês presencialmente. Eu cheguei a trabalhar numa escola, depois eu tive alguns alunos particulares. E devido a um envolvimento meu com a área de ensino pela internet na empresa que eu trabalhava, eu fui incumbido ali a desenvolver um departamento de ensino naquela empresa. Eu comecei a aprender sobre o ensino online, sobre plataformas, sobre metodologia de transmitir o conhecimento através da internet. Então, no ano de 2012, eu montei minha primeira turma online de aprendizado de japonês. Foi aí que começou, né, o que mais tarde se tornou o Programa Japonês Online, que é a nossa empresa que desenvolve cursos inicialmente de japonês, né, hoje cursos de idiomas pela internet. Nós desenvolvemos cursos online de línguas. Nisso eu tive a oportunidade de, no desenvolvimento desses cursos, aplicar a metodologia que eu acreditava que funcionou para mim aprender japonês, funcionou para mim aprender inglês. Eu pude aplicar isso no desenvolvimento desses cursos. E aí, essa mesma metodologia, esse mesmo modelo que funcionou tão bem para o japonês, a gente pegou tudo isso daí e pensamos, deve funcionar também para fazer para o espanhol. Ainda mais que o espanhol é um idioma muito mais próximo do português. O desafio de se aprender espanhol é relativamente menor do que de aprender japonês, né? E aí a gente começou a montar o programa Espanhol Online. E tanto no japonês quanto no espanhol e todas as outras eventuais línguas que a gente for trabalhar, a gente busca atuar em duas frentes, né? Uma é a produção massiva de conteúdo na internet para ajudar o maior número de pessoas possível a aprender uma segunda língua, e a outra é desenvolvendo mesmo uma solução completa que tem começo, meio e fim para as pessoas que querem realmente ter um comprometimento maior e um acompanhamento próximo da gente, né? Então a gente, tanto no japonês quanto no espanhol, a gente tem essas duas frentes: produção de conteúdo e uma solução completa. Bom, existem 3 etapas no processo de aprendizado de espanhol e é importante você seguir elas se você quiser aprender essa língua. Eu vou contar essas 3 etapas para você, mas antes eu queria deixar um princípio que talvez seja o princípio mais importante do aprendizado de línguas que nós encontramos. E esse princípio, ele por um lado pode deixar algumas pessoas chocadas, porque ele é um pouco contraintuitivo. Ele é um pouco diferente do que a gente intuitivamente acredita que é o certo a se fazer na hora de aprender uma segunda língua. E esse princípio é: você não aprende uma segunda língua falando ou escrevendo. Você aprende uma segunda língua compreendendo ela e consumindo conteúdo nesse idioma. E esse conteúdo ele é consumido através da escuta e da leitura. Você coloca informação para dentro antes de colocar para fora. O primeiro passo para você aprender qualquer segunda língua é você colocar todo o seu foco na compreensão desse idioma. Se você parar para pensar numa criança que está aprendendo a falar ou num bebê, antes dele soltar as primeiras palavras, antes dele tentar falar as primeiras palavras, ele passou horas e horas escutando e desenvolvendo uma compreensão naquela língua. Você pode ver que qualquer criança, mesmo antes dela falar, ela já compreende várias instruções e ela já compreende que determinados sons estão relacionados a ideias, atitudes, ações ou objetos. E ela começa a falar quando ela começa a se sentir confortável para isso. E ela se sente confortável porque ela já tem uma boa compreensão e familiaridade com aquela língua. E é claro que uma criança ela vai demorar naturalmente mais para aprender sua primeira língua do que um adulto estudando a segunda língua. Isso porque a criança, além de aprender a linguagem, ela está aprendendo os conceitos que regem o mundo. É uma outra etapa do aprendizado. Você, como adulto, você já conhece todos esses conceitos. Você não precisa reaprender como funciona o mundo para você aprender um novo idioma. Mas esse princípio, ele deve ser seguido, porque ele é o mesmo. A essência do processo de aprendizado é a mesma. Quanto mais você compreende alguma coisa, mais aquela ideia, quando você viveu uma situação em um contexto semelhante, as palavras e as frases vão vir naturalmente na sua cabeça, desde que você compreenda bem a língua. Você já deve ter ouvido falar que a comunicação se dá através de 4 habilidades, que são a fala, a escuta, a leitura e a escrita. Só que eu vou pegar essas 4 habilidades e eu vou dividir elas em 2 grupos. O primeiro grupo é a escuta e a leitura. Eu vou chamar ele de input, que significa também entrada. E o segundo grupo é a fala e a escrita, que nós chamamos de output, que é a saída. Se você analisar, essas habilidades têm a parte de entrada, onde entra informação para nós através da escuta e da leitura, e tem a parte de saída, onde sai informação de nós
para o mundo através da fala e da escrita. E é fato, você aprende uma segunda língua focando primeiramente nas habilidades de input, que são a escuta e a leitura. Mas como que isso acontece? Nas habilidades de input, você coloca informações para dentro. E com essas informações, o idioma se torna cada vez mais familiar para você. Você desenvolve uma compreensão profunda a respeito dele e as habilidades de output, de produção, elas vão vir naturalmente. E uma vez entendido esse princípio, você está pronto para compreender as 3 etapas do aprendizado de espanhol e depois participar de uma aula completa para você colocar elas em prática. Bom, eu tenho muita informação valiosa para passar para você e te ajudar nesse processo de aprendizado. Durante esse workshop eu vou liberar 3 aulas exclusivas e inéditas para você, e essa aqui foi a primeira. No próximo vídeo eu vou falar para você em detalhes sobre essas 3 etapas de aprendizado do espanhol e vou liberar para você também uma aula e material exclusivo de estudos de espanhol para você poder aplicar essas 3 etapas. E depois desses 3 vídeos eu vou liberar o 4º e último vídeo, onde eu vou mostrar para você como que você pode ter o nosso acompanhamento pessoal de toda a nossa equipe para em 4 meses e meio você atingir um nível avançado de espanhol. E o que você pode fazer nesse momento, eu gostaria que você deixasse um comentário aqui embaixo, aqui nessa página, aqui embaixo tem uma área de comentários, e eu queria que você me contasse se você está comprometido em aprender espanhol e se você gostaria de fazer parte desse seleto grupo de 5 a cada 100 brasileiros que dominam uma segunda língua e assim podem conquistar oportunidades únicas. Pode comentar que eu vou responder pessoalmente todos os comentários. E aproveita também e compartilha esse vídeo com algum amigo ou algum parente que você acredite que pode ser útil para ele ou que ele teria interesse em aprender espanhol também. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo desse workshop de aprendizado de espanhol. Tchau!